Olá para você que está me ouvindo. Meu nome é Alexandre e eu estou aqui só para compartilhar com você uma palavra. Eu tenho recebido algumas palavras, alguns consolos da parte do Senhor e desejei vir aqui compartilhar, só dividir aquilo que tem agasalhado meu coração, fortalecido a minha alma, trazido alegria e esperança à minha mente, ao meu olhar. Eu costumo dizer que a esperança nos faz olhar para o futuro com alegria, né? É alegria no olhar, né? É mais do que isso, mas eu gosto de usar essa expressão. E eu então vim aqui compartilhar com vocês uma palavra. E aqui chegou um ajudante para vir compartilhar com vocês essa palavra junto, não é? Esse daqui é o Milk. Tá bom, vai lá. Então, por que eu quero compartilhar essa palavra? O que ela me trouxe de bênção e de desafio? Bom, a palavra que eu quero compartilhar está lá no Salmo 84. E esse salmo me desafiou logo de cara, porque ele tem uma expressão bem interessante. No versículo 6 desse salmo, a gente vai ler ele todo, mas no versículo 6 desse salmo, fala sobre um determinado tipo de pessoa, e fala sobre uma característica desse determinado tipo de pessoa. E qual é a característica desse determinado tipo de pessoa? No versículo 6 diz assim: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Puxa, essa é uma palavra interessante. Na versão que eu vou ler o Salmo, que é a Nova Bíblia Viva, diz assim: essas pessoas, né, elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. Olha só. Ainda diz mais: de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Eu acho fantástico e desafiador isso, por quê? Porque assim, uma coisa é eu saber o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de mudar qualquer cenário. Deus é capaz de mudar qualquer situação. Deus é capaz de transformar qualquer realidade, desde as mais difíceis e impossíveis, até mesmo as que são simples e facilmente remediáveis. Em todas as circunstâncias, Deus está presente conosco, agindo, operando e mostrando sua bênção, sua graça. Deus é especialista em transformar cenários inóspitos em lugares cheios de vida, de graça e de alegria. Mas esse texto não está falando do que Deus faz, não diretamente nesse momento, né? Esse texto não está falando, essa parte do texto não está falando exatamente sobre o que Deus é capaz de fazer, mas está falando sobre esse tipo de pessoa, essas pessoas específicas, elas são capazes de transformar aqui o vale árido em um manancial. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristeza e sofrimento em alegrias. Quem
Quem é capaz de fazer isso? Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de transformar um lugar seco, um lugar árido, um lugar sem vida, numa fonte de bênçãos, numa fonte de alegria, um lugar que inspira a desesperança, um lugar sem graça, num lugar de experiências marcantes e alegres, construtivas, fortalecedoras, animadoras. O que significa encontrar uma fonte de água num lugar de seca? Quão enorme é a alegria de você estar num momento de sequidão, de sede profunda, de desgaste físico. E aí, de repente, você encontra uma fonte de água. Bom, a gente espera sempre que Deus faça isso. A gente espera sempre que Deus, no meio do nosso caos, no meio do nosso deserto, venha com uma intervenção e faça alguma coisa muito maravilhosa, muito poderosa. Faça os seus milagres e nos alimente a alma e o coração. Mas esse texto está dizendo que tem um determinado tipo de gente que tem o potencial, que tem a capacidade de produzir fontes no deserto. Como eu consigo essa capacidade? Como eu desenvolvo ela? Em que curso eu tenho que me inscrever para aprender a produzir fontes no deserto? Bom, vamos ler o texto para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tipo de gente, sobre essas pessoas que têm a capacidade de produzir vida em lugares de esterilidade. Vamos lá. Lembrando que eu vou ler esse texto na Nova Bíblia Viva. É uma linguagem fácil, simples. Eu vou ler nesse texto e a gente vai usando outras versões aqui para ajudar a lembrar de algumas coisas, enfim. Vamos lá. Salmo 84 diz: como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouça a minha oração. Ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. Mas vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol, o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça, a sua honra e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Bom, o que está acontecendo aqui? Há um salmista com saudade. Há um salmista não só com saudade, mas com expectativa, né? A gente pode ter
uma saudade que não nos mova, uma saudade que não produz movimento, né? Quando a gente tem a saudade de um ente querido que se foi, a gente tem uma saudade, vamos dizer, estática, né? Uma saudade que não move a gente a nada, porque não é nada que a gente possa fazer para rever, para abraçar de novo. Mas a saudade do salmista é uma saudade cheia de expectativas. É uma saudade que conta o tempo, né? Conta os tempos, conta as horas, conta os dias, conta as semanas. É a saudade de todo homem, mulher apaixonado por Deus, realmente apaixonado pelo Senhor, que não pode habitar em Jerusalém, habita em uma outra cidade distante e fica pensando quando vai chegar o dia de eu ir ao templo. Quando vai chegar o mês, a semana e o dia de eu ir ao templo do Senhor? Ele chega a dizer aqui, no versículo 4, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Lembra que Davi estabeleceu turnos de adoração, que ficavam 24 horas por dia adorando ao Senhor. Aquele contexto ali do templo, aquele contexto da adoração permanente a Deus. Que lugar lindo, que lugar agradável, que ambiente leve, fácil de alegrar o coração e a alma. Um lugar cheio da presença de Deus. É essa a perspectiva do salmista, né? Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os caminhos de Deus. As pessoas que veem no Senhor a fonte da sua força, a sua verdadeira riqueza, o seu tesouro, né? Nessa versão a NA fala: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No Salmo, na versão NVI fala: como são felizes aqueles que habitam em sua casa, louvam-te sem cessar. Enfim, textos parecidos, mas que falam de quem habita lá, dos levitas, dos sacerdotes, de quem mora nas redondezas. Que privilégio tem essas pessoas de habitarem, de permanecerem, de estar sempre neste lugar. Há uma alegria do salmista na presença do Senhor. Há uma alegria dele no contexto do povo que adora o Senhor e usufrui dessa presença. Então, há uma expectativa, uma saudade cheia de expectativa no coração desse salmista. Com relação a estar diante de Deus, com relação a estar na presença do Senhor. E nisso a gente começa a lembrar, começa a descobrir que tipo de gente é que consegue fazer com que o deserto se transforme em lugar de fontes. E a primeira coisa que a gente descobre quando tenta desvendar o mistério dessas pessoas que fazem do deserto um lugar de fontes, é que elas têm uma expectativa no coração. Elas estão mirando em algum lugar, mirando em alguma coisa. Elas não estão só vivendo os seus dias como quem não olha para frente, como quem só olha para o dia. Se eu só olhar para o dia, se eu só olhar para o tempo presente, se eu só olhar para as circunstâncias que me cercam, eu vou ser tomado de desesperança. Porque aí, se eu definir a minha vida e a minha caminhada, eu estou numa caminhada, a partir do que eu estou vivendo hoje, agora, eu posso entrar numa profunda depressão. Veja, os textos que nós estamos lendo, né, falam sobre passar. Né? O texto aqui na NA fala: quando passa pelo vale árido. Quando passa pelo vale árido. Né? Ou seja, passa por esse vale. Eu lembro lá do Salmo 23 que o Davi diz assim, que o Senhor é meu pastor. Ele me faz andar
eu estou andando, sendo dirigido, conduzido por esse pastor. Eu estou indo em qual é o caminho, qual é o destino, qual é a minha mira, a mira do pastor. Em que ele está mirando? Porque ele está me conduzindo para algum lugar. Ele está mirando em quê? Ele está mirando em um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Haverá alimento. Vou saciar a minha sede, vou saciar a minha fome. Então, ele está me levando para um lugar de fartura. Mas nessa trajetória, talvez a gente precise passar por lugares sombrios, né? Então a gente passa pelo vale da sombra da morte. Só que eu não preciso temer mal algum, por quê? Porque o pastor está comigo. A vara e o cajado dele me consolam, me trazem de volta, me mostram o caminho, endireitam os meus passos, para que, enfim, eu chegue ao propósito, um lugar de fartura e de bênçãos na presença do pastor. Inclusive diz lá que ele prepara um banquete, uma mesa. Então, da mesma forma, aquela pessoa que está caminhando para esse lugar que lhe gera saudades, expectativas, esse lugar que é símbolo da presença de Deus, ele, quando está caminhando para esse lugar, ele é fortalecido internamente para não sucumbir diante daquilo que vê no momento presente. Então, esse homem que tem uma mira, esse homem que tem um alvo, ele é alimentado em seu interior por essa esperança para perseverar e para enfrentar o vale deserto com leveza. Por isso ele é capaz de transformar esse vale desértico em um lugar de fontes. Ele é capaz de extrair bênçãos e boas coisas, bons ensinamentos desse tempo de deserto. Por quê? Porque ele não está sem esperança, ele tem uma mira. Ele tem um objetivo, um alvo apaixonante, um alvo que envolve, agasalha o coração dele. O deserto não é sua morada. Sabe, se o deserto for a minha morada, o povo de Israel precisou, ou foi obrigado a morar no deserto por 40 anos, por causa da sua rebeldia. E aí quando você mora no deserto, você não desfruta dos pequenos detalhes, das bênçãos de Deus. E aí o povo enjoa do maná. Aí o povo enjoa das codornizes. Aí o povo fica lembrando das cebolas do Egito. Aí o povo enjoa das bênçãos de Deus no deserto. Por quê? Porque eles estão habitando no deserto. Mas quando você não habita no deserto, está só de passagem, às vezes você acha um cacto. E desse cacto você consegue extrair umidade, alguma coisa próxima de um líquido, você já fica feliz. Por quê? Porque aquilo é temporário. Você consegue se alegrar das coisas que não te alegrariam se tornassem parte da sua vida. Ninguém quer viver de cacto. Ninguém quer viver de cacto. Mas, quando eu estou de passagem, o cacto pode ser uma grande bênção de Deus. Eu estou falando aqui sem conhecimento de causa. Eu não sei o que dá para fazer com o cacto, mas eu estou aqui só dizendo que, às vezes, quem quer morar numa caverna? Ninguém quer morar numa caverna. Davi quase chegou à depressão, uma conversa para um outro dia, por habitar numa caverna, mas a questão é, quem quer morar numa caverna? Ninguém quer morar numa caverna. Mas, para quem sabe que não vai morar no deserto, que está só de passagem, encontrar uma caverna que entre um ventinho canalizado ali gere algum frescor debaixo daquela sombra, é maravilhoso. A gente valoriza as pequenas coisas que acontecem. Por quê? Porque a gente sabe que não está de passagem por ali. Não está permanentemente ali. Está de passagem ali. Está só passando pelo deserto. A Bíblia fala aqui, olha, na NVI,
ele usa a expressão peregrinos de coração, né? Deixa eu me encontrar aqui. Salmo 84. Tá aqui. Ele diz assim, versículo 5: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. No seu coração, eles são peregrinos. Aqui na Nova Bíblia Viva fala assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Estão seguindo os retos caminhos de Deus e estão em paz por isso, né? Mas a versão aqui da NAA fala assim, que traz a mesma expressão que vinha na versão revista atualizada, né? Que diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe, eu posso estar vivendo um momento de ter que caminhar por um lugar cheio de acidentes, mas no meu coração os caminhos estão planos. Essa pessoa é capaz de extrair fontes do deserto. Essa pessoa que tem uma saudade pela presença de Deus, uma saudade cheia de expectativas pela presença de Deus, que não faz do deserto uma morada, mas uma passagem. Veja, Elias, num momento de depressão, num momento de medo, de angústia, de cansaço emocional, de exaustão, né? De colapso emocional, mental, físico, enfim, ele foge para o deserto. Elias não foi passar pelo deserto para chegar a algum lugar. A oração que Elias faz quando vai para o deserto, nesse momento de caos interior, é: me mata, Senhor. Pode tirar minha vida. Não sou melhor do que os meus pais. Já fiz o que eu tinha que fazer, então agora, olha só, me leva, me mata. O deserto para Elias não é uma passagem. O deserto para Elias é um fim. Elias chega no deserto e acha uma sombra para dormir nela, o sono da depressão, o sono do desespero da alma. Elias está desistindo. O deserto para Elias é uma desistência. Esse homem vai para o deserto e sofre o deserto. Esse homem amargura o deserto. Esse homem vê o deserto só como ele é mesmo. Um lugar de fim, de destruição, de acabar os dias. Mas quem tem uma expectativa em Deus, quem tem uma saudade do Senhor, é alimentado por uma força para passar pelo deserto e transformar o deserto em fontes. Veja o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim: de todos os lados somos pressionados. Essa é a versão NVI, né? Mas não desanimados. Veja, nenhuma pressão é capaz de me desanimar. Na geração do desânimo, em que todo mundo está desanimado com muita coisa, Paulo está desafiando a gente a uma perspectiva totalmente diferente. O que pode nos desanimar? Nada, nem todas as pressões do mundo juntas, né? Em tudo somos atribulados, né? Se eu não me engano, é assim que a NVI está. Mas não desanimados, né? Em todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Bom, já me desesperei o que precisava, que arranquei todos os meus cabelos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha só, que desafio. Esse homem está mirando em alguma coisa. Aí lá no versículos 16 a 18 diz assim:
Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Deserto desgasta a gente. A gente passa pelo deserto e sofre o deserto. Transformá-lo num lugar de fonte não significa sofrê-lo. Não significa experimentar angústia nele. Não significa viver a algum nível de dor. Não significa machucar os pés em algum momento. Entende? Mas você pode não ser vencido pelo deserto quando você tem uma mira, né? Então ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Esperança, glória eterna. Eu estou mirando em alguma coisa maior, melhor, mais forte, mais resistente, enfim, alguma coisa eterna. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, quando você pensa, bem-aventurados aqueles que são peregrinos de coração, como está aqui na versão NVI, como são felizes os que te encontram força, os que são peregrinos de coração. Eu sou peregrino de coração, eu estou passando por aqui. As dores do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Então, eu tenho uma esperança. Sabe, uma outra coisa que alimenta o coração desse homem que atravessa o deserto, fazendo dele lugar de fontes, não é apenas uma expectativa de chegar num lugar de paz, num lugar bom e agradável. Não. Não é apenas porque Jerusalém é muito agradável e eu vou suportar a falta de água aqui porque lá eu vou ter água em abundância. Eu vou superar a falta de comida aqui porque lá eu vou ter comida em abundância. Eu vou superar a solidão aqui porque lá eu vou ter amigos em abundância. Não, é mais do que isso. Há uma presença lá. Há uma presença lá. O salmista diz que lá é tão agradável que os passarinhos fizeram ninho. Versículo 3. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. As versões mais novas vão trazer esse texto, né? Essa fala dessa forma, perto dos seus altares. Essa aqui na Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva, na versão da NVI fala assim: até o pardal achou um lar e andorinha, um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Na nova versão transformadora também perto do seu altar. As versões mais novas trazem isso, perto do seu altar, né? Até a nova Almeida atualizada fala assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Mas tem a versão revista atualizada, as versões mais antigas trazem um jeito de falar bem legal, bem interessante. Fala assim que as andorinhas encontraram um lugar para fazer o seu ninho, né? O pardal encontrou casa, andorinha, um lugar para fazer seu ninho para os seus filhotes, mas eu encontrei os seus altares. Essa é uma expressão legal. Apesar das novas versões terem adotado um novo jeito de escrever o texto, de trazer o texto para a gente, essa é uma versão legal. O que eu encontrei lá? Eu encontrei os teus altares. Altar é um lugar onde a minha vida é marcada. Um altar é um lugar onde eu sempre deixo alguma coisa. Sempre eu deposito alguma coisa de mim naquele altar. Quando o animal era sacrificado, o homem punha as mãos sobre ele, aqui estendia a mão assim sobre ele, fazia uma oração, e aquela era um momento simbólico, significativo, em que
ele se identificava com aquele animal, no sentido de que aquele animal estaria morrendo no lugar dele. Então o altar é um lugar de morte. Sempre que você vai à presença de Deus, alguma coisa sua fica lá. Alguma coisa sua morre lá. É um lugar de ressignificar a vida, o mundo, a família, as coisas que você tem. Tudo é ressignificado na presença do Senhor. O altar é um lugar de marcas. Então o altar é um lugar de memórias. A sua memória devocional vai ser fundamental para você conseguir fazer do deserto um lugar de fontes. Você precisa ter uma vida de devoção ao Senhor. Você precisa abrir as Escrituras todos os dias e orar ao Senhor todos os dias. Não por uma questão de obrigação religiosa, mas por uma questão de sobrevivência. Os dias são maus, o mundo é sufocante. Então você precisa sobreviver a este mundo. E não só para você resistir ao mundo simplesmente, mas para você conseguir transformar o mundo. Ser luz nesse mundo de trevas. Para você conseguir ser luz nesse mundo de trevas, meu irmão, você precisa carregar algo de Deus no seu coração, na sua vida. Então, você precisa de uma memória devocional. Essa memória dos encontros com Deus. Daquilo que Deus te revelou, te mostrou, daquilo que Ele marcou, registrou no seu coração, vão ser fundamentais para você entender que é alguém que está só de passagem, que é alguém que é peregrino nessa terra. Ter no seu coração a perspectiva da peregrinação, peregrinos de coração, para ter caminhos aplanados no coração. A Bíblia fala, Paulo fala lá em Romanos 5 que eu me glorio nas tribulações porque elas produzem perseverança. A tribulação me faz insistir e seguir adiante. A perseverança produz a experiência. É uma memória. A experiência é uma memória. Outras versões mais novas trazem caráter aprovado. Então, eu sou transformado a partir das minhas experiências com Deus enquanto enfrento os desertos da minha vida. Essa memória devocional é importante. Sem ela, o deserto vai te engolir. Sem ela, o deserto vai te sufocar completamente. E aí, esse homem, quando chega lá na presença do Senhor, ele clama a Deus, né? Ouça a minha oração, Senhor. Trate com bondade o seu ungido. E aí ele fala, mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus, a viver na casa dos maus. E na casa dos ímpios, né? Algumas palavras vão trazer, nas tendas da perversidade. E o ímpio é aquela pessoa que não é devota. Pio é devoto. Pio é o cara que tem uma vida com Deus, de devoção ao Senhor. Ele é pio. O ímpio é aquele que não é devoto, aquele que não carrega Deus no seu coração, aquele que não tem confiança no Senhor. Essa pessoa que não tem confiança no Senhor fundamenta a sua vida sobre outros padrões, outras perspectivas, outras esperanças, outras miras. Essa pessoa pode se perder completamente em sua alma, em seu interior, perder tudo, entrar em colapso quando o seu chão vai embora. Mas nós que temos a esperança no Senhor, agimos como Paulo. Em tudo somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos mirando em coisas eternas. Entende? Então, essa é uma perspectiva interessante. Eu não quero viver na casa dos ímpios, porque nos ímpios, vivendo na casa dos ímpios, vivendo no lugar da impiedade, vivendo no lugar onde a tônica não é a confiança no Senhor,
sabe? Me suprindo, alimentando a minha alma num ambiente onde a tônica não é a confiança no Senhor, eu vou enfraquecer e caminhar para a morte. Mesmo os lugares de fontes serão desertos para mim. Mas se eu ponho a minha confiança no Senhor, eu tenho caminhos aplanados no coração. Aleluia. E aí, ele termina o salmo dizendo assim: pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Ou, o Senhor é sol e escudo da graça e honra. Eu não sei exatamente se a ideia aqui era conectar sol e escudo com graça e honra, ou graça e glória. Mas eu fico pensando que tem tudo a ver, o sol com graça e o escudo com honra ou glória, né? Quando eu penso no sol, lembro da palavra dizendo que o sol nasce para todos, para justos e para injustos, ou seja, o sol é uma janela de oportunidade. A Bíblia fala assim, a gente precisa trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, ninguém pode trabalhar. Na noite a gente não trabalha, na escuridão a gente não produz, não há, entre aspas, vida na escuridão, mas no sol há oportunidades de avançar, crescer, plantar, viver, experimentar. É o Senhor que nos dá sol. O Senhor tem te dado a graça de permanecer aí, de permanecer vivo, capaz. O Senhor tem te dado graça. Aproveite essa graça do Senhor. Não deixe que a sua vida fique cinza, sem cores. Deixe que o Senhor te mostre para além do que você está vivendo hoje. Deixe que Ele te faça perceber a graça dEle, mesmo em meio ao caos que pode estar cercando a sua vida nesse exato momento. Tem graça de Deus, tem refrigério de Deus, tem a saudade das experiências com Deus, tem a saudade dos encontros com Deus, de tal forma que você os busque com fervor, com intensidade. E a partir desses encontros, alimente a sua alma. Hoje é um dia, é uma janela de oportunidade para você não olhar para o seu deserto. Hoje é uma janela de oportunidade para você encontrar Deus e na experiência com Ele, no lugar da devoção, ser renovado em sua alma, com a certeza de que há bênçãos eternas para você. Que o seu pastor está te conduzindo lá na frente a uma mesa preparada, a um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigere então a sua alma, meu amigo, nessa verdade, minha irmã, meu irmão em Cristo. Refrigera a sua alma nessa verdade, nessa realidade. Deus está contigo, Ele é sol sobre a sua vida. Ele é uma oportunidade de graça. Ele pode encher você de uma força sobrenatural para enfrentar o que você sozinho não conseguiria enfrentar. Aquilo que era para te matar, Deus vai transformar numa fonte de graça e de bênção. Aliás, você, na força de Deus, pode transformar em uma fonte de graça e de bênção para você. E Ele não é só o sol, Ele também é escudo. E aí eu lembro quanto medo as nações ficaram de Israel, porque o Deus de Israel estava com eles. A fama de Israel chegou na terra prometida, lá em Canaã, antes de Israel chegar, porque Deus simplesmente abriu o mar vermelho e afogou o exército mais poderoso do mundo naqueles dias. Se esse Deus está marchando com Israel, estamos fritos. Quando Raabe encontrou os espias que chegaram lá e os escondeu na sua casa, ela disse: não, certamente Deus entregou tudo nas mãos de vocês. O Deus que tem feito o que tem feito por vocês. Quem é Jericó diante desse Deus?
Ele é escudo. Então, onde está a minha glória? Onde está a minha honra? Está no Deus que eu carrego, não em quem eu sou, não em quem eu conquistei, não no que eu conquistei, não no nome que eu tenho, não na força humana que eu tenho, na minha capacidade humana, não. Onde está a minha honra? Onde está a minha glória? A minha honra e minha glória está em servir ao Deus eterno, ao Deus que está preparando, ao pastor que está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Aquele que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O salmista, o Davi, no Salmo 23, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Gente, para sempre. É para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele é teu sol. Ele é teu escudo. Ele vai às guerras contigo. Ele não te livra da guerra. Às vezes ele te empurra para a guerra. Sabe, ele não te livra do deserto. Às vezes é ele que está te empurrando para o deserto. Mas para te dar uma experiência com os altares dele. Para te dar uma experiência com o altar onde coisas que precisam morrer em você são sacrificadas. E aí, ao mesmo tempo, coisas nascem no seu coração, coisas novas, uma experiência nova, uma visão de mundo nova, uma alegria nova, uma força nova. Aleluia! Quem são esses homens que têm a incrível, a impressionante capacidade de encontrar fontes no deserto? Quem são esses homens que são capazes de transformar os cenários de dor, tristeza e angústia em lugares de fontes impressionantes de alegria e de força? Quem são esses homens? Os homens que têm uma mira, que estão olhando para a presença do Senhor e tendo a presença do Senhor como o tesouro principal das suas vidas. Os homens que na sua caminhada com Deus têm gerado uma memória devocional, uma âncora para a sua alma, para não se perderem diante das circunstâncias que vivem. Os homens que sabem que os tempos difíceis são só uma passagem. Deus tem planos e promessas de eternidade para nós. Os homens que sabem que receberão todos os dias do Senhor graça e glória, graça e honra, porque Ele é o sol, Ele é aquele que abre oportunidades para nós aprendermos, para nós crescermos e nos fortalecermos. E Ele é quem nos protege, nos guarda e vai conosco às nossas batalhas e nos defende e nos conduz em triunfo em toda qualquer situação. Esses homens são capazes de transformar os piores desertos em fontes de vida e alegria. Que o Senhor abençoe você, meu querido. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te ajude a aplanar os caminhos do seu coração e te ajude a encontrar fontes no deserto. Deus abençoe com você. Deus abençoe você. Muito, muito, muito. Grande abraço.